Na verdade, é um processo normal que novas descobertas e quebra-cabeças confundam primeiro os cientistas nos campos relevantes. Sobre o que é uma nova descoberta, qual é a sua conexão e o que ela pode nos dizer que é importante para um quadro mais amplo? Mas existem descobertas que não causam apenas mudez por um momento. Mesmo anos depois, muitos achados não podem ser explicados ou colocados em um contexto mais amplo, e essas coisas rapidamente se transformam em um grande mistério nas áreas de assunto correspondentes. O mesmo se aplica aos seguintes exemplos, que têm sido analisados com frequência e para os quais existem muitas teorias, mas que ainda não foram comprovadas em muitos casos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se aqui no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Megálitos de 12 mil anos. Especialmente no campo da geologia, nem sempre é fácil dizer se são desenvolvimentos naturais ao longo dos séculos e milênios ou vestígios há muito perdidos de trabalho humano. Este também é o caso dos megálitos encontrados perto das montanhas russas. A área é conhecida por seus achados, alguns dos quais datam de tempos anteriores ao fim da última era de gelo. Neste caso específico, trata-se de rochas que à primeira e segunda vista têm semelhança imediata com um grifo e um dragão. Ambas as figuras desempenharam um papel importante em rituais e mitos humanos desde os tempos antigos. Então não é de admirar que se presuma que as rochas correspondentes na Rússia foram trabalhadas por mãos humanas. No entanto, os pesquisadores não têm certeza se é realmente o trabalho de humanos ou como eles foram capazes de trabalhar as rochas em questão. E assim, os megálitos russos permanecem um mistério por enquanto. O arsenal de uma feiticeira. Ainda hoje é possível encontrar ocasionalmente alguns dos tesouros que foram preservados aqui após a erupção do Vesúvio, sob a espessa camada de cinzas de Pompeia. Os pequenos e grandes tesouros incluem um arsenal de uma artesã que, segundo o entendimento atual, deveria ser descrita como feiticeira. Os mistérios achados, feitos de todos os tipos de pedras preciosas, vidro e argila, provavelmente tinham finalidades muito diferentes. Muitos dos achados provavelmente representam fertilidade e amor. Outros são componentes de rituais abrangentes e outros ainda não podem ser atribuídos a um propósito específico. De qualquer forma, é a prova de que havia feiticeiras mesmo na época romana, qualquer que fosse seu propósito na sociedade e até que ponto tinha a ver com magia real ou mesmo então com a crença em algo superior. Dinossauros com focinho de águia. Embora vários esqueletos de dinossauros tenham sido encontrados ao longo das décadas, os cientistas ainda ficam fascinados quando um novo ser é encontrado nas profundezas da Terra. Com cada descoberta, aprendemos mais sobre o passado dos animais e dos lagartos gigantes. Isso é especialmente verdadeiro quando os seres têm uma aparência tão interessante como neste caso. O Rhinorex chondropus provavelmente viveu 75 milhões de anos atrás, no que hoje é os Estados Unidos. E é particularmente notável por seu focinho característico. Embora tenha um nariz que lembra uma águia, a boca em si lembra mais uma pá. O dinossauro é, portanto, semelhante a outros dinossauros, que provavelmente pertencem aos ancestrais originais dos pássaros-patos de hoje. Talvez o fragmento de crânio possa ser usado para aprender um pouco mais sobre como a evolução ocorreu neste gênero. Atlantic Wall Bunker deveria proteger o Terceiro Reich de uma possível invasão do Oeste, ou seja, da Grã-Bretanha ou dos Estados Unidos. Como a história nos mostra, a poderosa cadeia de instalações militares, bunkers e outras precauções não resistiu à invasão real. Com o passar dos anos, esse poderoso baluarte desapareceu ligeiramente da memória e agora está sendo desenterrado e explorado com mais detalhes em alguns países. Nos locais onde surgiram cidades, os bunkers hoje fornecem principalmente o subsolo para a construção, mas especialmente nas praias do Mar do Norte e da costa atlântica francesa, os bunkers ainda podem ser encontrados parcialmente enterrados na areia. Agora é sobre tornar esta parte da história acessível novamente e talvez aprender um pouco sobre os poderosos edifícios que já foram construídos aqui. Uma velha estrela anã branca com anéis. Quando os sóis esgotam suas energias, eles se transformam em diferentes formatos. Um salto possível para o próximo nível é a chamada anã branca.
Não se sabe muito sobre essas estrelas. Agora, um astrônomo, em colaboração com a NASA, descobriu uma anã branca que tem outra peculiaridade nunca antes vista. Ela é cercada por anéis, como os de Saturno. A peculiaridade desta estrela está a cerca de 145 milhões de anos-luz de distância. E é a sua idade. Os anéis tiveram que se alimentar de uma fonte indeterminada por mais de 1 bilhão de anos. E, portanto, estão testando os modelos anteriores dessas estrelas. É, portanto, a mais velha e a mais fria anã branca que foi descoberta até agora na vastidão do universo e talvez nos diga algo sobre o futuro de nosso sistema solar ou do universo em geral. Enterros perto de Loch Ness. Loch Ness é mais conhecido por suas histórias sobre o lendário monstro marinho Nessie, que vive nas profundezas do lago. Menos atenção é dada ao fato de que a área ao redor do Loch Ness se tornou um hotspot arqueológico para a Idade do Bronze nos últimos anos. Os arqueólogos já realizaram várias escavações e agora têm certeza de que a área era usada como local de rituais em épocas anteriores. Isso também explicaria os túmulos, dos quais já foram encontrados nas imediações do lago. No último túmulo encontrado em Drumna Droghit, também foi encontrado um vaso antigo que já era rico em ornamentação. Já é a segunda sepultura em pouco tempo, e pode ser que as pessoas tenham sido atraídas para este lugar especial já na Idade do Bronze. A lápide de Branca de Neve. A maioria das histórias infantis não se baseiam apenas na criatividade dos autores, mas principalmente em pessoas ou eventos reais. Um bom exemplo disso é a Branca de Neve, um conto de fadas com o qual muitas pessoas crescem, mas do qual poucos adultos sabem que é um verdadeiro modelo. Dizem que a verdadeira Branca de Neve foi Sophia Maria von Erthal. Sua lápide agora pode ser encontrada em um museu alemão. Hoje, ninguém sabe o quanto a história de contos de fadas é baseada na realidade. Pouco se sabe sobre a casa de Erthal, mas é muito importante que haja uma lápide separada para eles. Na época, era incomum que mulheres de posição inferior recebessem sua própria lápide. Talvez a descoberta diga mais sobre como a história de Branca de Neve surgiu do que se poderia pensar à primeira vista. Baleia quadrúpede alada. O segundo dinossauro da lista, ou pelo menos o ancestral dos animais atuais, é um achado especial da América do Sul, mais precisamente do Peru. O esqueleto deste animal em particular foi descoberto nos sedimentos da costa do Peru, onde vários achados de anfíbios e outros dinossauros foram feitos no passado, que aparentemente surgiram aqui no final de suas vidas e então se moveram ao longo dos anos e tinha uma fina camada de rocha preservada. A especialidade se deve principalmente à aparência do animal. Disse que era uma espécie de baleia, mas também era capaz de correr em terra. Ela tinha 4 pernas e dedos dos pés palmados. Os pesquisadores agora estão intrigados se foi um desenvolvimento do mar para a terra ou da terra para o mar. De qualquer forma, poderia ser um marco importante na explicação da evolução e das várias raças anfíbias. Hilda. Já em 1833, 6 crânios foram encontrados em uma pequena ilha escocesa, que ao longo dos anos viria a ser as cabeças de alguns druidas que viveram na ilha há cerca de 2.000 anos. Os druidas foram figuras importantes na cultura escocesa e foram retratados em vários filmes por vários atores. Agora, foi possível usar o crânio para criar uma figura de cera de Hilda, para mostrar como a mulher rica pode ter se parecido um dia. O fato de ela ter ficado muito mais velha do que 30 anos, que era a expectativa de vida na época, sugere que Hilda era uma das pessoas mais ricas de seu tempo. A nova imagem e a figura de cera desenham muito bem a aparência que teria naquela época. Colosso de quartzito do Buraco de Lama. Quando uma enorme estátua foi descoberta repentinamente em um bairro pobre do Egito, os pesquisadores presumiram que haviam descoberto uma escultura perdida de Ramsés. Nesse ínterim, e após o resgate, é claro que não se trata de Ramsés, mas de outro ex-governante egípcio, sobre o qual muito pouco se sabe hoje. Provavelmente uma imagem de Psametchit I,
Além disso, bustos de outros governantes foram encontrados bem ao lado do Colosso Quebrado. A principal razão pela qual a descoberta é tão significativa é que o distrito da Cidade Real é considerado um dos bairros mais pobres do Egito. A poderosa cidade-templo de Heliópolis já esteve aqui e com a nova descoberta a atenção poderia se deslocar um pouco mais para esta parte do Egito que recebeu pouca atenção até agora. É claro que todos os anos há uma infinidade de novos segredos e mitos que intrigam os pesquisadores. Você conhece outras descobertas interessantes?